Olá, meus amigos. Vocês já sabem que sábado é dia de Paredão do Guerrinha. Fique conosco, siga o podcast nas plataformas de áudio, deixe a sua avaliação e indique para os seus amigos. Neste sábado não tem futebol, amanhã também não tem futebol, só na segunda-feira, né? O Internacional estará em Goiânia enfrentando o Atlético Goianense. O Inter que está começando a sonhar com o título brasileiro e tem o direito, porque se é o segundo colocado não vai sonhar, quando é que vai sonhar? Claro que tem que sonhar. E eu estou trazendo hoje para conversar comigo e para que vocês matem um pouco da saudade, um dos caras mais talentosos que eu conheço. Olha, esse cara se desdobra, eu não sei como é que ele consegue se virar com 24 horas no dia, é muito pouco para ele. É um talento, um talento. Neto Fagundes, que prazer, cara, eu tô há horas para te trazer aqui, mas eu sei que a tua agenda é muito lotada, né? Não sobra quase tempo e agora apareceu aí e acho que hoje a gente vai botar a resenha em dia, vai dar muita gargalhada, a gente vai matar a saudade desse povo que tá querendo saber mais de ti. Que bom, Guerrinha, prazer muito grande, né? Hoje estava com o Luciano Potter também, falando bastante em ti, que somos teus admiradores, né? Teu bom humor também, teu talento, eu acho que são fundamentais numa hora de vida que a gente está retomando, né, a parte da estrada, por isso que tá todo mundo faceiro. Vou te dizer que os artistas estão faceiros, cara. É uma retomada de 2 anos com quase tudo parado, os eventos, as festas, as pessoas estão com saudade de dar um abraço, de conversar, de reencontrar os amigos, de poder sair para os piquetes, assim, a Kelly estava toda emocionada de reencontrar sua família também, que tem tradição de piquetes ali no Harmonia, mas eu acho que o fundamental é o reabraço, que eu digo, né, o reencontro com os amigos, e a gente estava com muita saudade. Eu fiz 2 atividades que não pararam, né, eu continuei com o Galpão, né, que não parou em nenhum momento na pandemia, e o Pretinho Básico também não parou, ou seja, a gente continuou fazendo, às vezes em casa, gravei de casa, fiz galpão no pátio da minha casa, às vezes tinha que parar no meio de um texto porque tinha uma obra do lado, então não foi uma tarefa muito fácil, mas o bom é saber que a gente conseguiu passar essa etapa tão difícil e hoje retomar, poder estar no palco com a minha família, né, com meu pai, meus irmãos, é motivo de muita alegria para mim. E os meus amigos, né, a banda toda que trabalha conosco. É trabalhoso pela estrada, mas o que a gente faz é aquilo que a gente, desde criança, está fazendo, com muito orgulho, né, agradecidos aos tios que abriram esses caminhos todos, tio Darcy Fagundes, na época do grande rodeio Coringa, aí na Farroupilha, oportunizou tantos artistas, né, Guerrinha, que hoje a gente vê essa safra que está até nos deixando já agora, como a Berenice Azambuja, né, como o Leonardo e tal, mas que bom que outros artistas mantenham essa história viva, como o Gaúcho da Fronteira e tanta gente importante que dá continuidade. E isso começou lá, né, no início, lá no final dos anos 50 para 60, lá, os caras já estavam na latinha, como a gente diz, né, oportunizando muitos artistas, Albino Manique, tanta gente bacana que faz música até hoje, estava lá naquele momento, depois o Tio Nico também, né, aqui na Gaúcha, e também através do Galpão Crioulo, na criação do Galpão, que agora completa 40 anos já, né? Puxa. Ou seja, uma geração inteira foi passando, inclusive a minha geração, eu sou muito agradecido ao Galpão, que hoje eu apresento, mas que foi o primeiro espaço que eu tive de mostrar, né? O Borges falou uma frase muito bonita nesses 40 anos. O artista, ele era conhecido pela voz, pela música e pelo trabalho. Mas quando o Galpão Crioulo começa a projetar o artista e dar imagem para o artista, ele se fortalece, né? Ele se consolida muito mais rapidamente. Então eu sou muito, muito agradecido também a essa história dos meus tios, que fizeram o meu pai nos pegar desde criança. O meu pai é o Bagre Fagundes, ele sempre diz o nome do teu pai, rapaz, senão os caras já acham que tu é filho do Nico. Ô Neto, quando é que tu descobriu que tu tinha esta vocação? Eu acho que a minha família descobriu antes de mim. Eu queria ser jogador de futebol, na verdade. Eu jogava bola e tal. Parceriava ainda o Kleber Xavier, que é o parceiro do Tite hoje na seleção. A gente, desde criança, foi envolvido com futebol, assim. Eu amava futebol. Quando a gente não estava jogando futebol, a gente estava jogando botão, fazendo alguma atividade que fosse ligada a isso. O pai foi jogador de futebol também, né? Meu pai, o Bagre Fagundes. Então, o futebol sempre foi um grande sonho da minha vida. Aí, na primeira oportunidade que eu tive de vir para Porto Alegre, Dr. Marchek, alegretense, apareceu com a ideia, olha, tem uma oportunidade para ir para Porto Alegre aí, vamos escolher alguns jogadores aqui de Alegrete, vamos levar.
Inclusive, jogadores que eu achava incríveis, assim como o Tia Joana, que veio pro Grêmio aqui, né? Renato bola. Lima. Ele de uma família tradicional lá de Alegrete, todos os irmãos jogavam bola, né? Vários deles, o Pelé, que é o mais novo. Mas naquele tempo tinha muito campo de várzea, dava pra, né? Muito. A gente passava exatamente disso. Claro, eu sou da cidade onde foi criado o EIFIPAN, né? Eu cheguei a jogar no Flamenguinho também, do Toninho Fagundes, que é um cara que eu tenho, assim, muito carinho por ele. Toninho. Uma figura incrível, assim, que merece até que os governos ajudem mais essa iniciativa dele, porque o cara criar um espaço de futebol, onde ele levou Carlitos Teves, onde ele levou Neymar, onde levou gente consagrada do futebol hoje, Riquelme, tanta gente passou lá pelo campinho, verdade, do Farroupilha lá. É verdade. Então eu acho que esse trabalho feito por ele de resgatar a gurizada, como ele fez conosco quando eu morava lá em Alegrete, é mágico isso, porque ele tirou a gurizada de qualquer bobagem para botar no futebol, no esporte, na coletividade, né? Aprendermos a ser coletivo, e tão importante a gente ser coletivo. Então, mas aí vem aquele negócio, vou contar pro pai, eu faceiro, né? Vou contar pro pai que eu tô indo jogar bola. E o pai diz, não vai. Não tem condições de ir jogar bola, cara. Eu digo, pô, mas eu não jogo. Só um detalhe, aquele tempo não ganhava dinheiro com a bola. Aí que tá. E outra coisa que o pai argumentou comigo, carreiras muito curtas. Sabe, tu vai ter 10 anos, de repente, numa boa carreira, sem lesão, sem nada, tu vai ter uma carreira de 10 anos. Imagina, cara, quanto tempo eu já teria parado com a minha carreira profissional. Claro. E aí que eu digo que os meus tios e meu pai, principalmente o pai, né? Ele enxergou antes de tudo, me deu as primeiras músicas dele nos festivais para cantar e tal. E aí, ou seja, ao invés de eu ganhar uma chuteira do meu pai, eu ganhei um violão. Então, ele enxergou isso e eu sou muito agradecido, porque o pai é um grande artista. Eu acho chegou uma hora que Alegrete ficou pequeno pro Neto? Na verdade, eu saí para estudar. Né? Uma das coisas que era obrigação com a família, porque hoje é mais glamuroso um pouco, né, Guerrinha? A pessoa dizer, eu sou artista, Sim. Eu toco violão, eu vou na noite, eu toco... Naquela época era meio complicado, assim, sempre vinham a perguntar, mas e tu vai trabalhar com o quê? Né? Então, ou seja, era mais fácil eu dizer pra minha família que eu estava saindo para fazer faculdade de Direito fora de Alegrete, do que dizer que eu estava saindo do Alegrete para ser artista. Fazer música. Mas eu consegui fazer as duas coisas, consegui aprender, não me formei em Direito, mas aprendi muito com a faculdade. Sou de uma família cheia de advogados, né? Meu pai é advogado, tio Nico, vários advogados, homens e mulheres, que tinha essa coisa do vô, né? O meu avô, que eu levo com orgulho o nome dele, sou neto, porque me chamo Euclides Fagundes Neto, e o Euclides Fagundes, o pai do Nico, do Darcy, do Wagner, sempre foi um cara que ele gostava da hora de arte. Ele recebia as pessoas na casa dele, um casal, normalmente convidava um casal da comunidade, e logo depois do almoço ele pedia para os artistas da família se apresentarem. E ele era muito meu fã, assim. E como eu ouvia tudo do meu avô, eu era apaixonado por ele e idolatrava muito ele, o que ele me pedia para fazer, eu fazia. E então tinha um cinema na frente da casa dele ali, e eu ia lá e cantava uma valsa pro vô. Chegava lá para cantar uma valsa pro vô, porque era certo que ele ia dar uma entradinha pro cinema ali, né? Não, muito bem, mano. E aí o tio Nico pegava no meu pé. Bom, o cara já era mercenário com 5 anos de idade. Eu digo, não, era uma remuneração, achava bacana aquilo de eu me apresentar e receber pelo meu trabalho, porque eu achava aquilo ali, que eu era a minha profissão, aquela ali. Então, e pra ganhar dinheiro com a música, começou quando? Cara, eu acho que a gente tá sempre em busca de ganhar dinheiro com a música, né? Porque ela começa com uma parte... Porque tu é daquele tempo, por exemplo, eu tenho muitos amigos que cantam, que fazem música, e dizem, a gente tem que cantar num barzinho, né? E a gente sabe que a remuneração, ela é pequena, né? E tu sofreu isso na carne? Com também, certeza, né? Eu cheguei em Porto Alegre no início dos anos 80, assim. E aí tava a efervescência do nativismo, começando a criar bares e casas, como a Pulperia, como o Macanudo. E eu me lembro de uma frase da minha mãe, assim, meu filho, tu vais tocar num bar, né? E o bar é lugar de bebida. E ela disse, se tu vais tratar como profissão, não bebe. Então tu vai lá para ganhar o teu dinheiro. Eu não dirigia, Guerrinha, eu pegava o meu violão, botava nas costas, ia de bicicleta até a Cidade Baixa, onde eram os bares. E aí eu me lembro que logo que a gente se apresentou a primeira vez, eu estava junto com o Borghetti nesse início, assim, era o primeiro disco do Renato, estourou, nós começamos a tocar, fazer show nós dois e tal.
E aí a gente recebeu um convite para ir para um outro bar que é na esquina da Castro Alves com a Mariante. Era ali o Bar Macanudo. E ali a gente começou a ter um cachê um pouco mais acima do que o padrão, mas ao mesmo tempo eu era focado nisso. Eu vou usar essa parte da noite aí que é muito dolorosa para muita gente, mas que eu quero que ela seja prazerosa para mim. Aí o que a mãe conseguiu, ela e o pai, um empréstimo na época da Caixa Estadual lá em Alegrete e me mandou o carnê para pagar o apartamento que eu tinha comprado. Opa! E aí então o meu objetivo mensal era ter no mínimo a grana que eu tinha que pagar a prestação. Claro. Então, ou seja, para mim foi muito profissional essa fase dos bares, né? Claro que eu estava ali ao lado de artistas já consagrados, né? Eu chegava na mesma noite do César Passarinho, chegava na mesma noite do Leopoldo Racier, ou seja, a gente já estava consagrada nas Califórnias, já tinham vencido Mário Barbará e tantos outros, mas eu me colocava de um cidadão que queria aprender com eles, mas queria mostrar o que eu tinha para fazer, né? E eu já tinha ali no início dos anos 80 um canto alegretense, eu já tinha origens, eu já tinha músicas que hoje são consolidadas, mas que lá elas estavam nascendo, né? Então, essa ferramenta que me foi dada pela família também, eu tenho um orgulho de dizer que sempre os artistas dizem, minha família nunca me ajudou. Eu, ao contrário, a minha cidade, o Alegrete, sempre me incentivou. Onde eu estivesse me apresentando ali, eles estavam junto comigo. E eu acho que ter o canto alegretense conseguiu na cabeça de um jovem, assim, de um guri, me manter dentro do Alegrete. Então, sempre que eu estava em algum lugar, eu estava cantando o canto alegretense. Eu era um representante da minha cidade em qualquer lugar que eu tivesse. E ver hoje, cara, o canto alegretense cantado pela Alcione. Virou um hino, né? Virou uma música, é a música mais regravada da história brasileira. Entendeu? É uma coisa incrível o canto alegretense, que hoje também comemora seus 40 anos de história. Então, muito, muito bacana, muito forte isso de ter essa parceria do Tio Nico com o pai aí nos versos e nas músicas, e elas serem guardadas para mim, para eu ter sido o cantor original, tanto do Origens quanto do canto alegretense. É para mim uma alegria, porque é uma ferramenta de trabalho tu teres duas músicas que tu espalha dentro de um espetáculo, e com certeza o show tá garantido, né? Ô Nico, me diz Neto, me diz uma coisa, Neto, e apareceu, pintou na tua, lá no início e tal, daqui a pouco eu vou fazer televisão, daqui a pouco eu vou fazer um monte de coisas, ou as coisas foram acontecendo com naturalidade? Sem eu querer, elas estavam meio que guardadas para mim, assim, porque eu me lembro que eu fui chamado para o Canal Rural. Foi criado o Canal Rural, a Rádio Rural e toda... Isso. Eu fui chamado para apresentar um programa chamado Encontro com o Neto Fagundes, antes da Fátima Bernardes. E eu tinha 1 hora de programa para todo o Brasil. E eu estava ali trabalhando, e no ano 2000 o Tio Nico adoeceu. E quando ele adoeceu, o Galpão tinha vários programas já pré-prontos. E um deles era um ou 2 dias depois que o Tio Nico foi hospitalizado. E a Alice Urbim me ligou e disse, Neto, o Nico tá no hospital. Eu disse, sim, eu tô sabendo, nem fui lá ainda. E ela disse, pois é, mas amanhã tem Galpão. E é contigo. E aquilo assim me bateu na cabeça de um jeito muito estranho, assim. Como assim, cara? Apresentar o Galpão Crioulo? Apresentar o Galpão Crioulo, o Tio Nico tá doente. Aí o que eu fiz? Eu fui no hospital falar com o Tio Nico. Porque eu quero saber dele, né? Ele é o dono do programa. Ele é o apresentador do programa. Aí eu fui no hospital e ele disse, não, é tudo contigo, cara. Tudo contigo, tu tá pronto, tu tá com a metade da equipe que trabalha com a gente aqui, tá trabalhando contigo no rural. Ou seja, tu tá pronto. Tá treinado para isso. É agora. É como um jogador que é chamado para uma decisão, né? Às vezes o jovem, ou ele pode amarelar ali naquela hora, ou ele pode se fortalecer, né? Se consagrar. E eu acho que essa força que o Tio Nico me deu foi exatamente assim, ó. Vou ficar um tempo, Tio Nico. Vou ficar uns 6 meses ali, enquanto o senhor se recupera, e aí vou lhe entregar, vou lhe devolver. Aí, quando ele voltou, a empresa está fazendo umas duplas, como até hoje tem várias duplas, né? No jornalismo mesmo, na apresentação do Bom Dia, na apresentação do Jornal do Almoço e tal. Eles estavam criando esse sistema de dupla. E aí eu mesmo disse assim, pô, quem sabe a gente não fica de dupla. Na mesma hora que ela disse, bom, será que o Tio Nico vai querer? Eu digo, eu não sei, pergunta pra ele, eu gostaria. Claro. Porque eu devolver pra ele é certo que vai voltar pra ele o programa é dele.
Se quiser que eu faça uma retaguarda ali, também pode ser uma boa. Pela amizade que a gente sempre teve, sabe? Sempre, o Tio Nico foi muito querido comigo, sempre me incentivou muito como artista, assim. Maravilha. Né? Então, foi bacana essa parceria, porque ele estava precisando de mim e eu dele. Daquele conhecimento, né? O Tio Nico é uma universidade, né? De um talento, um conhecimento incrível sobre a tradição. Quando a gente chega hoje, a gente chegando no acampamento Farroupilha, de lembrar que o primeiro grupo que se apresentou no galpão da RBS foram os Fagundes. E ele cita isso, né? Um dia as pessoas vão contar essa história e lembrar que nós estamos fazendo o primeiro show dentro do galpão da RBS. E os Fagundes continuam juntos fazendo show? Continuam. Continuamos juntos com o pai, o Ernesto, o Paulinho e eu, e mais uma gurizada que tem feito show com a gente, baixo, bateria, acordeon, e essa história continua. E incrivelmente, Guerrinho, eu te digo que em vários momentos a gente sente que ele tá junto conosco. Que bom. Claro que nas canções todas a gente vai lembrar, os versos são dele, né? Claro. E isso é uma emoção, poder estar na estrada relembrando tudo isso e cantando para as novas gerações também o porquê que a gente está na estrada há tanto tempo, né? Porquê que lá nos filmes do Teixeirinha, o tio Darcy já era o ator dos filmes do Teixeirinha, como o Tropeiro Velho, tantas coisas importantes do cinema gaúcho também, né? Que o Tio Nico vai para dentro do cinema gaúcho depois. Hoje nós somos uma referência nacional de cinema, mas essa rapaziada gastou um troco lá pesado para fazer cinema na época, porque era aquela vitrine que eu te digo que depois o Galpão Crioulo deu para os artistas, naquela época era o cinema. Era o Teixeira, depois veio o Zé Mendes também, né? Já mostrando o seu talento e tal. Então, realmente é um aprendizado com eles, sabe? Eu acho que a gente tem que estar na estrada mesmo. Por isso que os Fagundes continuam na estrada para contar para as novas gerações o orgulho que a gente tem de quem fez isso antes de nós. Como o pai, como o Tio Nico, como o Tio Darcy. E como é que tu encontra tempo para fazer tudo isso que tu consegue fazer? A gente tem que se organizar, né, Guerrinha? Eu acho que como a gente tem muita visibilidade, às vezes um material Porque vamos deixar claro para quem está nos ouvindo, faz rádio, faz TV, faz show. Tem uma hora que tem que dar uma parada, né? Que tem que dar uma desligada. E tem a família também, né? Família, claro. Tem que estar na agenda sempre o principal. Claro. O principal é essa base. Como eu consigo trabalhar com a minha família, não com os meus filhos e a minha mulher, mas com a minha família, isso também tem um certo alento. Claro. Né? Então, ou seja, eu estou distante, mas estou próximo ao mesmo tempo. Mas tenho que colocar na agenda os filhos, o cuidado com a família, né? Com a companheira de tanto tempo. A gente está junto há muitos anos, sempre foi uma pessoa... A Cristina sempre foi uma pessoa... O que deu errado nesse casamento que está tanto tempo junto? Pois é, não sei, tia, sabe? Eu acho que a gente não encheu o saco um do outro, né? Tem um amigo meu, Neto, que se separou 3 vezes. Eu digo, mas tu não vai me dar fórmula? Como assim? Tu também é casado há bastante tempo, né? Poxa vida, nem sei. Eu tenho neto de 22. Imagina. Sabe o que é neto de 22? É um orgulho. É um orgulho. É um orgulho. Neto tem 22 anos, é um orgulho. É um orgulho. Não, é o Neto Fagundes, mas é um neto. Neto, tu gosta de fazer uma fezinha, né? No futebol, não faz? Faço pouco, sabe? Mas o meu pai é representante lá de casa. Bom, então, eu vou te lembrar o seguinte, para quem gosta de esporte, KTO.com. KTO? Já arruma uma graninha, lá arruma entendeu? Uma biju, porque tem uma coisa que ninguém conseguiu escapar até hoje, do boleto. Boleto é certo. Eu já mandei sequestrar o cara do correio, não adianta, o cara aparece, entendeu? Bom, então te registra lá para dar uma brincadinha, KTO.com. Neto, e me diz uma coisa, e o futebol? Como é que tu tá vendo o teu Inter, hoje vice-líder? Tu sonha com o título ou tu tá com os pés no chão? Eu acho que a gente tem que ser, ao mesmo tempo, realista, né? Da dificuldade de um time que se distanciou jogando várias competições, mas com um elenco muito bem montado para jogar todas essas competições. Tem um treinador competente, né? Como a gente tem um treinador competente também. Mas eu acho, cara, que se a gente voltar no tempo, Guerrinha, lá no início do campeonato, vamos ser sinceros, assim, a gente estava calculando não cair. Essa era a frase. 45. Né? E aí começaram, temos que fazer 45, como é que vamos fazer 45? A gente já passou dos 45, eu acho. Já passou, tem 46. Então eu acho que o torcedor colorado tem que entender que a gente está vivendo um momento singular, assim, de reorganização, né?
como clube, como time, né? Eu acho que a gente está voltando a ter aquela segurança de um time jogando todo o tempo tentando vencer. Não é fácil, a gente está vendo aí que os ferrolhos têm incomodado a gente, né? Às vezes um time considerado lá debaixo da tabela, ele se fecha aqui, como o Cuiabá agora foi uma complicação, foi um parto. É. Então eu acho que a gente teve algumas felicidades nas contratações, assim. Eu acho que eu ouvi a tua entrevista, eu estava na estrada com o Pedro Henrique. Pedro. Foi emocionante a entrevista com ele, sabe? Por quê? Porque é um menino simples, né, aqui de Santa Cruz do Sul, que andou pelo mundo, ou seja, ele tem uma bagagem e ele sempre dizia ali, conversando contigo, não, eu quero ser titular, eu vim para ser titular. Exatamente. Então é bom quando a gente sente que o banco tem vontade de entrar. E não de assistir o jogo até o final, pegar seu cachezinho e ir embora. É isso aí. Então eu acho que o Alemão, acho que o Pedro Henrique, alguns jogadores foram para o lugar, como o Depena, né, começaram a jogar, Wanderson, achamos os laterais que a gente há muitos e muitos anos a gente não tinha. A gente pode não ter os melhores laterais do mundo, mas nós temos laterais que cumprem as suas funções ali. O René cumpre bem a dele ali na esquerda, o Bustos aqui na lateral direita. Uma peça fundamental dessas contratações, para mim, foi o nosso zagueiro, entendeu? Acho que o Vitão chegou aqui, caiu como uma luva, porque a gente estava pensando, meu Deus, nós não vamos ter um Moledo nunca na vida, né? E o Moledo é o cara capaz de ser a referência para um jovem como o Vitão chegar e cair como uma luva ali. Aí o outro zagueiro tem a experiência, entendeu? Ele tem aquela cara de mal dele que a gente quer no nosso time, o zagueiro com cara de mal, né? Porque ele é um cara que tem a experiência de ter jogado Copa e olha quanto tempo o Inter está consolidado na sua defesa. Eu até entrevistei o Vitão esses dias, eu disse uma coisa para o Vitão e ele concordou comigo. Uma zaga para se completar tem que ter um que afine e um que engrosse. E o Inter tem isso. Né? Teve Figueroa com o Marinho, a gente teve gente fazendo essa dobradinha assim, exatamente. Né? E tu consegue tempo para ver o Inter jogar? Não, eu vejo. Meus filhos são muito colorados, assim. E aí me cobram da gente ver na TV, eu vou no Beira-Rio também, vou com eles lá, pro meio da muvuca, assistir. Eu gosto muito de futebol, né? Então me faz bem. E aí eu concilio duas coisas, de estar com os meus filhos e ao mesmo tempo de estar torcendo pelo Inter. Aí Não passou pela tua cabeça fazer uma música para o Inter? Mas o Inter tem uma música belíssima. Não, eu sei, mas sei lá, daqui a pouco o Neto deixa como legado uma música que fez. Eu me lembro de uma música que eu cantei aqui na rádio, eu não me lembro da letra agora, mas eu me lembro que o Lucianinho e o Zé Vitor me convidaram para fazer a Disparada Colorada, né? Eu lembro. Então, ou seja, tocou muito na rádio, né? Uma música que é feita em cima da música do Geraldo Vandré. Isso. Então, ou seja, são coisas que têm uma ligação, assim, de música também com futebol, né? Muita gente, a gente vê as bandas, os cantores têm uma ligação. Eu sempre tive uma ligação muito carinhosa com o Inter, de cantar o hino do Inter, de gravar o hino do Inter há um tempo que eles fizeram 2 discos. Eu me lembro que foi o Karl Hafner que me convidou, baterista já falecido da Cidadão Quem, parceiro do Duca Lendecker e tal. O Karl estava produzindo os discos e me disse, Neto, eu vi uma versão gaúcha aqui que tem que ser tu, cara. Que vai ser a versão do hino do Inter. Então, a música é incrível, né? A gente vê os cânticos de torcida, quem sabe, né? Daqui a pouco não vai aparecer alguma coisa também. Porque isso aí, ele aparece quando menos se imagina, não é verdade? Porque parece que às vezes programado aquilo não acontece. Não sai legal. Né? Às vezes num encontro, numa gravação de um vídeo, alguma coisa, o cara diz, mas ficou bonito isso aí. Então, é isso. Eu me lembro que eu fiz com o Tedi também e com o Malenotti, a versão do hino do Inter em japonês, aquela vez do Mundial. Eu ouvi, eu também lembro. Foi outra coisa. Cara, aquilo foi meio improviso? Tudo improviso. A gente foi atrás de uma professora para fazer a tradução, nos explicar como é que pronunciava as palavras. Imagina os nego velho daqui falando japonês, não falava nem português direito. Com o pauzinho na mão. Pauzinho na mão ainda. Neto, quantos filhos tem? 2? Tenho 2, tem a Marina e o Matheus. E o Matheus vai dar pra bola? Vai dar pra ser cantor? Os dois gostam muito. O que vai fazer com o Matheus? Os dois gostam muito, assim, de música e tal. O Matheus até toca violão e canta e tal. Mas eu acho que eu nunca coloquei neles essa pressão, porque eles também trabalham. Como eu sou um multifacetado, aí eu faço um monte de coisa. Uma das coisas que eu sempre gostei muito na minha vida foi viajar e fazer propaganda. Bom, anota aí, coloca o teu conhecimento em campo com a KTO.com. Faz o teu registro e comece a brincar.
KTO.com, onde a diversão acontece. Neto, esse tempo que tu tem livre, que não é muito, evidentemente, que tu tem que ficar em casa. E tem que ficar em casa porque a família, Sim. como tu disse, a família é super importante. Tu é aquele cara que bota os pezinhos pra cima no sofá, ou tu diz assim, não, me dá a vassoura que agora é comigo. Eu acho que a pandemia, ela serviu para muitos aprendizados. Por exemplo, lá em casa a gente conseguiu se reorganizar do tipo assim, a minha mulher odeia arrumar uma cama ou lavar uma louça, entendeu? Mas ela cozinha muito bem, Opa. ela cuida como ninguém da nossa família. Aí o que eu pensei assim, ó, desde que eu saí de casa, a minha avó disse uma coisa, tu nunca pode ser o último cara a acordar na casa dos outros e sempre arruma a tua cama. Ah, é verdade. É isso. Ela diz, primeiro, essa é a tua base. Depois, tu pode aprender a fazer um carreteiro, né, que também é um prato comum, e aí se tu aprende a fazer o carreteiro, tu já tá aprendendo a fazer um monte de prato, porque é arroz com linguiça, arroz com charque, arroz com carne, ou um arroz sozinho e um bife. Ela foi dando essas dicas assim. E aí, lavar a louça, né? Não vai pilhar um monte de louça. A maioria das mulheres não gostam disso. Pois é. De lavar a louça. E eu não tenho nenhum problema com lavar uma louça e arrumar uma cama, esticar uma cama, é uma coisa que naturalmente eu sei fazer. Eu sei passar roupa, por exemplo, que eu tive que aprender. Aprender, não sou nenhum craque, por exemplo, trabalho lá em casa, a Jaque, que é sabe, parece que tá saindo da loja a roupa, né? Mas eu, sem me defender de passar uma bombacha, é aquela coisa do circo que eu digo, né? Mas tu morou muito tempo sozinho, foi isso? Morei um tempo sozinho. E sozinho. aí a dor ensina a gemer, né? E a dor ensina a gemer. É isso aí. É verdade. Essa é a grande frase, porque verdade. tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a arrumar a tua casa, tu tá sozinho, cara. Claro. Como é que tu faz? Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Claro, chamava às vezes, gastava uma graninha ali pra alguém fazer uma faxina, que não era o meu forte, então chamava ali, ó, quer ganhar um troquinho aqui? Fazer claro, faça aí pra ti. Então, ou seja, mas essa época agora fez esse aprendizado de que a gente tem e por isso talvez o tempo todo que a gente tá junto é aprender a fazer tudo na parceria mesmo. A gente tem que fazer tudo por todos, né? Os filhos ajudam também, a minha filha também agora já tá indo morar fora, né? Mas o Matheus está conosco também, se precisar ele vai lá e faz a comida dele, já arruma, sai pra faculdade e tal. Ou seja, a gente sempre procurou deixar isso crescer naturalmente, né? Não aquelas regras, é obrigatório fazer isso. Não, naturalmente a gente foi criando uma coletividade ali, uma parceria, que eu acho que isso é fundamental no relacionamento. E qual né? é a tua especialidade? É churrasco? Quando o assunto é churrasco lá, cai pra mim. Eu gosto de fazer. Gosto de fazer churrasco pra família. Porque churrasco é paciência, né? É paciência e outra coisa assim, ó, tem que entender que fazer churrasco pra um monte de gente não é uma tarefa fácil. Né? Não, ao contrário. Eu tenho uma churrasqueira pequena, ou seja, faço ali pra família e mais alguns amigos, dá tranquilo, eu me defendo bem, assim, sem fazer um churrasco bom. Mas quando tu pega um negócio que eu vejo churrasqueiro fazendo pra um monte de gente, cara, o controle de fogo, de conhecer, sabe? De virar carne. De virar carne. Tem churrasco que é feito no chão, churrasco feito na grelha, churrasco feito no espeto, ou seja, tem vários formatos de se fazer um churrasco, né? Mas pra um monte de gente não é uma tarefa fácil. Um gosta do mal passado, aí o outro já gosta do bem passado. Isso. O outro, eu não como carne branca, não gosto de galinha. Ou seja, tem que agradar todo mundo, não é uma tarefa. Eu aprendi uma vez conversando com o D'Alessandro sobre churrasco, que eles não espetam a carne, porque ela sai todo o suco. Né? E outras vezes tem um método também de não se salgar a carne, né? Também. Fazer primeiro ele, ou na grelha, como os argentinos fazem bastante, né? Os chilenos também, que é fazer na grelha e salgar depois. Quando tu vai cortar já... Eu comi um churrasco, agora tu estava falando da KTO, me lembrei do Duda, né? Comi um churrasco com o Duda, exatamente isso. É um sistema de fazer a carne, depois tu salga ali, tá tudo tranquilo. Bota de acordo com o que tu gosta. Aí tu não desperdiça a carne, né? Muitas vezes tu faz um espeto grande, a metade da carne vai virar o carreteiro da noite depois. Né? Ô Neto, e na folga, como é que tu preenche o teu dia? Tu é o cara de pegar a família e dizer assim, olha, nós vamos sair, vamos desligar. Ou então, nós vamos ficar em casa, vamos aproveitar para ficar junto, vamos ao shopping, vamos ao cinema, vamos ao restaurante. Como é que tu preenche a tua folga? Faço tudo isso. Faço tudo isso. Me organizo para realmente precisar viajar. Eu inclusive, eu brinco que às vezes, eu gosto tanto de viajar,
que às vezes eu já viajei para Porto Alegre mesmo, entendeu? De pegar um lugar aqui em Porto Alegre, já peguei lugar lá perto do Guaíba, aluguei lá, tem um sistema que tu pode alugar à distância, pego ali 2 dias, eu tenho 2 dias que eu vou estar aqui, preciso fazer um bate-volta numa coisa, pego um lugar visual do nosso Guaíba, entendeu? Inspirador ali, vou pra lá aproveitar, andar a pé pelo centro da cidade, que eu adoro. Tive agora na Praça ali do Tambor, né? Tive ali levando a minha mulher para conhecer um pouco da história da Igreja das Dores, né? Que a gente fala da negritude da cidade. Eu tava falando para ela que os meus amigos, principalmente Neri Caveira, Giba Giba, eles me mostraram esses lugares e a importância do negro na nossa cultura, que a gente estava hoje falando sobre isso, da importância da gente falar sobre isso e informar sobre isso, de que a arte, a cultura, ela passa muito pela nossa negritude. Quando a gente fala da Semana Farroupilha sobre as etnias, a gente tem que fortalecer bastante isso e entender a importância de tudo isso, né? Conhecer a própria história, a nossa cidade. E aí, com a minha mulher, que é de Porto Alegre, ela foi comigo nos lugares que ela não tinha ido. Por exemplo, assim, conhecer por dentro a Mário Quintana, depois de toda a reformulação. Meu pai e a minha mãe fizeram a lua de mel deles no Majestic. Olha só. Então, ou seja, eu brinquei com a minha... quem sabe eu não estava vindo passear por aqui há muitos anos. Então, eu acho que a gente tem que descobrir a nossa própria cidade, o nosso próprio país. Muitas vezes, o Estado tem tantas coisas bacanas para a gente pegar um final de semana e chegar em lugares, subir para a serra aqui, lugares... Nem aqueles lugares tão carimbados assim. A gente tem lugares bacanas, com preço bom, para aproveitar a nossa natureza, que é incrível aqui. Na época do verão também, era pandemia, não podia estar se misturando com muita gente. Nós fomos para um lugar chamado Itapeva, ali perto de Torres, né? E eu tava dizendo assim, tu come bem, um mar espetacular na tua frente, entendeu? À tua disposição, por um preço maravilhoso. Então, ou seja, dentro do próprio lugar a gente tem coisas a descobrir, né? E a aproveitar também. E como é que é o contato com o fã? Eu sou muito agradecido. Tu consegue chegar no local assim e daqui a pouco, Neto e bababá, e o cara puxa a cadeira e diz, olha, vamos esquecer a janta, vamos conversar. Como é que é esse contato? Eu sou muito agradecido às pessoas que me procuram para qualquer Até coisa. Porque assim. o artista precisa disso. Com certeza. Claro. Assim, ó, eu digo, eu falo uma coisa assim, pensa, Guerrinha, quantas pessoas na tua vida tu sentiu vontade de bater uma foto? É verdade. Pensa isso agora, assim. Claro. Faz esse raciocínio. Claro. Talvez umas 5 pessoas. Isso. Né? Por quê? Porque as pessoas eram muito especiais para ti. Então, se uma pessoa vem para tirar uma foto com o Guerrinha, ele tá trazendo, cara, uma bagagem de coisas do tipo assim, cara, eu vou encontrar o cara que eu gosto, cara. Ele gosta de ti. Então, essa é a atenção que eu tenho de quando eu tô nos espaços públicos ou em qualquer lugar, pode ter certeza que eu vou fazer foto com todo mundo. Que legal. Sabe, dentro do... Claro, às vezes tem situações que tu tá saindo correndo, tem um horário, tem que pegar um ônibus. Claro, tem coisas que fazem... Mas se eu puder, pra mim, enquanto tiver alguém pra bater uma foto, todo mundo que faz show aí comigo sabe disso, o Galpão também, às vezes, a gente gravava em 1 hora e pouco e ficava 3 horas batendo foto. É isso aí, muito legal. Ou seja, é isso, eu acho que é o mínimo que um artista, que a pessoa procura, tem que fazer. Claro. Registrar, bater uma foto. É o mínimo. Então, tu é um ídolo pra ele. Exatamente. E ele te trata assim e tu tem que entender isso. E eu conquistei ele, né? Ou seja, eu queria conquistar. Claro. Aí no momento que eu conquisto, eu vou virar as costas pra ele. De maneira nenhuma, né? Então... E a rede social? Eu sou meio assim com a rede social. Eu acho que ela é importante, é uma ferramenta fundamental hoje. Bem utilizada. Porque, na verdade, tu abre um horizonte para a pessoa falar o que quiser de ti, dizer o que quiser. Então, o que eu penso com a rede social? Se tem uma crítica, eu procuro saber quem é que está criticando. Perfeito. Né? Se for alguma pessoa que eu dou importância e sei da relevância daquele comentário, eu vou procurar. Claro. Vou procurar alguma coisa que está acontecendo, ou no mínimo prestar atenção no que eu estou fazendo. Mas às vezes as pessoas não me conhecem, ou me conhecem pela TV e tal, tem uma impressão da gente, como a gente tem impressão de um monte de gente, exatamente, né? Isso aí deve ser uma mala. Aí um dia tu conhece o cara é a coisa mais querida. É uma boneca. Bom, e aí o cara chega ali, querido contigo, tu diz, pô, como é que eu fui pensar que o cara... Por quê? Porque é a impressão. E a televisão, a visibilidade, tá? Então, tu alimenta muitos sentimentos quando tu tá com essa visibilidade. Então, eu tomo muito cuidado com isso. Eu acho que, às vezes,
uma frase solta numa rede social, ela pode ser muito perigosa, não né? tenha dúvida. Ela pode ter alguém muito mal intencionado com aquela oportunidade que está tendo de comentar sobre alguém. Então, é tomar cuidado, é procurar que as pessoas usem essa ferramenta da melhor maneira. Quer se divulgar, quer fazer qualquer coisa, faça, tá tudo tranquilo, tá à disposição. Mas eu acho que ainda é uma ferramenta que ela é muito mais valorizada, às vezes, pela brincadeira, por uma coisa engraçada, um mico que o cara pague, Isso. do que uma coisa séria. Então, E já teve algum caso que tu te incomodou com numa saída de show, num local que tu passou e o cara de graça te ofendeu, tu te incomodou e daqui a pouco tu assim, não vamos levar adiante, vamos deletar, vamos embora. Sabe que, graças a Deus, assim, Guerrinha, eu não tenho essa pessoa que se aproxima de mim pra tipo, ofender ou ser inconveniente. Eu, graças a Deus, eu tenho pouca, porque é o tipo do atrito que não vai rolar, entendeu? Não vai rolar, é uma briga de um lado só, então, ou seja, não vai rolar, eu não tenho interesse de brigar com aquela pessoa que eu nem conheço, entendeu? Talvez ele me conheça muito mais do que eu a ele, né? Normalmente é assim. Normalmente assim, então, ou seja, que briga é essa? Né? Vamos para um conflito onde as duas pessoas tenham igualdade, e é justamente isso que tu estava dizendo, o cara não te conhece, daqui a pouco ele passa a te conhecer e diz, o Neto, se tu falar mal do Neto, vai te incomodar comigo. Neto porque tem defesa, né? Tem outras pessoas, porque antes do cara tomar essa posição a respeito de alguém, ele já perguntou muito sobre o cara. Exatamente. E aí ele pergunta pro 1, pro 3, pro 7, pro 8, e os caras falaram bem. Pô, mas como é que eu vou brigar com o cara? Que o cara tô arrumando uma bronca desnecessária, então, de graça. Não precisa, eu na verdade, o que eu tô fazendo é uma prestação de serviço para mim e para outros, né? Então, eu uso muito essa visibilidade que eu tenho também para ajudar algumas pessoas. Sim. Por quê? Porque eu acho que tem muita gente trabalhadora, muita gente séria, que dedica a sua vida a cuidar de causas tão importantes, cara. Como, por exemplo, assim, as APAES do Rio Grande do Sul, né? Que eu acho que fazem um trabalho incrível. O Instituto do Câncer Infantil, exatamente. O trabalho que o Dunga faz, que o D'Alessandro, que são pessoas, o Tinga, pessoas tão grandiosas, cara, com uma história tão bonita, se doam para aquilo ali, né? Verdade. Então eu acho que a gente tem que achar também uma maneira, mesmo que seja pequena, de contribuir, assim. A minha mãe sempre me coloca algumas coisas, a gente ajuda algumas entidades tal com essa visibilidade que a gente tem, de fazer um pedido, uma solicitação, né? Daqui a pouco eu tenho alguém que pode conseguir, não a mão de obra, mas me consegue as tintas para organizar um lugar e tal. Eu sempre fico preocupado com esses lugares que muitas vezes enfrentam dificuldades. Então eu não posso solucionar tudo. Claro. Agora, algumas coisas a gente pode, né? Ajuda. Então eu tenho algumas coisas na minha cabeça, assim, eu não consigo entender das pessoas passarem fome, sabe? Isso não. Eu não consigo entender porque eu acho que há uma desorganização social e política para as pessoas passarem fome, cara. Tem razão. Entendeu? Então eu acho que eu vejo às vezes grandes ideias, vai ter um restaurante de R$1, né? Cara, eu fico pensando, vamos juntar todo mundo e ajudar esse cara, velho. Ou vamos fazer 20 desses, né? 30 desses. E tem tanta gente que eu vou conhecendo nesse meio campo aí que fazem trabalhos maravilhosos, cara, de abrir mão das suas famílias. E muitos não querem divulgação. Também não querem. Não, eu te digo assim, ó, eu faço muita coisa e não fico dizendo que eu faço isso. Exatamente. Por quê? Porque é também para mim. Claro. Também claro. Essa ajuda é também para mim. Ô Neto, de todas as músicas que tu fez, qual a que tu mais gosta? Cara, porque essas músicas que eu falei, o Origens e o Canto Legatê, não são minhas. Sim. São músicas que eu cantei, né? Sim. Mas eu acho que muitas vezes... Tem uma música, vou te mostrar Vamos lá, toca aí que tá aqui, todo mundo querendo te ouvir. É uma milonga que eu fiz, ela tem uma história muito bonita. O Ernesto, meu irmão, tinha um programa na Rádio Rural chamado A Hora do Mate. E aí ele ia estrear o programa tipo assim, numa segunda-feira, e ele me liga. Pá, seguinte, segunda-feira eu vou estrear A Hora do Mate. Tio, não tem uma trilha do negócio dos canal. Eu tentei fazer uns negócios aqui, não deu e tal. Eu digo, tá, vamos tentar então. Isso na sexta-feira. Isso na não, já sábado. Sábado. Em cima da hora. E eu disse pra ele, tá, cara, vamos tentar. Como é que é? Ele disse, o programa é A Hora do Mate. É um programa de rádio da Hora do Mate, tenta alguma coisa aí. Digo, tá, beleza, vamos tentar, né? Aí eu me lembro que fiquei lá furungando, não saía nada, assim. Aí de noite, cara, na madrugada, me deu um estalo assim, pô, tio Darcy no rádio, né? Jaime Caetano Brown me acordava de manhã cedo na rádio, assim.
eu digo, eu vou fazer uma milonga pra hora do mate. Aí ficou Assim, vamos lá. Fiz essa milonga pra hora do mate, pra hora da charla, pra hora do abate. Fiz essa milonga ao cair da tarde, pois o sol já não arde tanto no lombo. Se escuta um violeiro ou um milongueiro, um Darcy Fagundes, um Jaime Caetano. É hora do mate que junta os paisanos que encilharam nuvens, mas seguem cantando. Janelas abertas num rancho rural, e o verso campeiro já foge pra estrada. Procissão sagrada dos rádios de pilha, reunindo a família pra um mate. Nas rédeas, parceiro, esporei o cavalo, e adentro nos ranchos nem cuscumelate, só erva da buena para o arremate. Levanta o volume, que é hora do mate. É hora do mate. É hora do mate. É hora do mate. Levanta o volume, que é hora do mate. Parabéns, muito legal. Isso aí, tu vê, saiu em 48 horas. Às vezes as coisas inspiram, assim, né? Elas vêm mesmo de... Claro, eu gosto dessa coisa da encomenda, porque ela já te coloca assim, ó, é para o programa A Hora do Mate, ou seja, já tem uma temática, né, aquilo ali. E eu acho que isso desperta algumas coisas que, claro, pode que não aconteça também. Daqui a pouco tu tenta, olha, ouve, achei uma porcaria, vou botar fora e tal. Mas eu sou guardador de coisas, às vezes as músicas... E tu é de anotar a letra? Algumas coisas que me... Tipo, eu tô procurando uma temática romântica de alguma coisa e aparece uma frase assim, eu rapidamente eu tenho que anotar aquela frase. Porque ela me veio ali, não que eu vá usar naquele momento. Claro. Mas eu deixo ela na gavetinha. Mas ela pode ser útil no final. Pode, várias vezes. E é mais difícil botar a música ou a letra? Pois é, sabe que tem maneiras diferentes, né? Eu tenho parcerias em que o cara me mandou a música pra eu colocar uma letra. Sim. Né? Mas a maioria das minhas músicas, elas começam com a letra. Elas começam pensando no tema escrito e depois as palavras muitas vezes elas te dão uma intenção, né? Ouve o canto gauchesco e brasileiro. Parece que já tá aquele ritmo, né? Exato. Parece que vai ter que bater assim. Então eu vejo que muias vezes as palavras nos levam a parte da música. E às vezes eu chamo um parceiro para botar uma música também. Daqui a pouco eu acho que aquela melodia ficou faltando alguma coisa, já ligo pro Paulinho. Tal, ô Paulinho, vamos dar uma ouvida nisso aqui, pega um pedaço do verso, dá uma olhada. Tu dissesse no bloco que tu ainda faz publicidade com essas coisas, né? Tu já fez publicidade com música, tu? Muito. Muitas. Diz uma coisa, né? Tu curte outro tipo de música? Muitos tipos de música. Isso vem do pai, né? Opa. O pai era um cara que nos ensinava a gostar do tango, né? Do samba, né? Da música nordestina, muitas vezes Gonzagão, ele adorava. Eu sou do tempo que a reunião dançante, tu trazia a criança perto de ti. A música lenta. Hoje não, hoje é um em Porto Alegre, outro em São Borja, né? Né? Hoje mudou tudo. São Borja é coisa... É terra de nego velho, São Borja, né? Longe. Eu sempre falo que lá em São Borja, uma vez eu parei de ônibus na rodoviária de São Borja, assim, e desci na rodoviária, tem um nego velho lá atendendo na rodoviária, aquele cheiro de pastel, assim, às 7 horas da manhã, e eu digo, ô parceiro, pastel é novinho? Aí o nego velho, não, querido, é na banha. Novinho tu vai comer pastel lá em Caxias. Os nego velho espalhados por todo esse Rio Grande. Né? E as piadas que tu conta na Atlântida, elas surgem, eles te contam, te mandam... Eu tenho uma família de contador de história. É muito legal. É muito bom, legal. Né? Porque tu tem que fugir um pouco. Mesmo que hoje tenha que ter cuidado. Muito cuidado. Não, eu já ia te falar isso. O piadista hoje ele pode estar na cadeia depois do programa de humor dele. Cara super humorado, ele é muito engraçadinho. Onde é que ele tá? No presídio? Cara, no presídio. Então, ou seja, muito... É uma linha muito tênue essa do contar. Porque eu perguntei pro tio Nico uma vez, né? Por que de onde vinha essa história dos caos? Ele disse, isso vem do bobo da corte, né? Claro.
Porque ele salvava o pescoço dele fazendo o rei dar uma risada. Só que o que ele fazia? Contava piada preconceituosa. Claro. Pra fazer o cara rir. Aham. O cara não gosta de tal coisa, era isso que ele ia contar. Claro. Então tá no limite ali. E eu acho que a história do Nego Velho são causos de histórias do interior mesmo, que não tem como escapar, né, cara? Não tem... Meus tios do lado da minha mãe, cara, pessoas engraçadíssimas, Vila Verde, os caras contadores de história, o tio Nico, o tio Darcy, o pai sempre contador de causos também. Então eu acho que isso é uma base maravilhosa. Assim, eu não tenho dúvida. Tem uma história do meu tio, contando rapidamente pra ti aqui, que ele sempre inventava um do outro, né? Sim. Aconteceu com o Nenê, não, foi o Edson, foi o Wilson. Sempre eles botavam um dos caras. Aí diz que uma vez tomaram uma borracheira num baile lá, tinha um baile dos Serranos lá em Alegrete. Começaram a beber às 6 da tarde já, né? Um contava do outro, era tudo mentira. E aí diz que ele começou a mamar lá às 6 horas. Quando começou o baile, ele já tá bêbado total. Pronto. Assim, primeira música, ele começou a passar mal, já começou a rodear aquele baile, assim, ele vai na janela e vomitou na janela em cima de um cachorro. Aí sai o pobre do cachorro, assim, todo sujo caminhando, e o Nego Velho olhou assim, mas que engraçado, eu não me lembro de ter comido esse cachorro. Ô, Neto, passou rápido. Passou rápido, né? Passou rápido. Deu pra dar risada um pouco. Puxa vida. Ô, Guerrinho. Mas antes de eu te agradecer, eu vou te fazer as duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que tu fez, seja na tua vida pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Eu vou começar pelo que eu gosto de fazer e pretendo fazer, que é sempre procurar conhecer lugares que me tragam conteúdo, assim, que me tragam conhecimento. Então, eu já viajei muito pelo mundo e eu pretendo viajar ainda para muitos lugares com esse sentido. Agora eu tive na Colônia do Sacramento, que era uma coisa que eu queria muito conhecer. Eu fui a Montevidéu, de Montevidéu peguei um ônibus e fui lá na Colônia do Sacramento para entender a nossa história, né? A nossa origem mesmo, a nossa raiz. Então, essas coisas eu procuro fazer, quero continuar fazendo, né? E coisas que eu me arrependo, Guerrinha, eu acho que são poucas coisas que eu me arrependo, sabe? De ter feito. Não ter dado um jogador de futebol. Pois é, não. Mas não me arrependo, sabe? Não me arrependo. Talvez na hora eu tenha ficado meio brabo. Irritado. Meio brabo, assim. Mas depois eu reconheci que estava tudo certo. Tá, então, essas coisas assim do tipo... ter mais tempo para alguma coisa, ter mais tempo... Eu sempre fui tranquilo quanto a isso, porque eu sempre procurei valorizar o meu tempo. Uhum. Eu sempre que eu puder estar junto com a minha família, que são as pessoas fundamentais na minha vida, eu agradeço todos os dias, faço oração, porque eu tenho meu pai e a minha mãe comigo aqui, né? Que legal. Acompanhando tudo isso, acompanhando a nossa família, a minha mãe dando essa base fundamental da religiosidade mesmo, de ser uma pessoa que uma palavra dela é de uma riqueza incrível, assim. O pai, por ter nos colocado nessa história, ter nos dado esse jeito sincero dele, de falar as coisas, de chamar nós de canto, assim, de puxar uma orelha mesmo, né? Das coisas que ele dizia pra nós quando a gente era piá, hoje a gente vê que tava tudo certo. Que legal. E tem um verso de uma música que a gente canta pra ele no show, que diz assim, a vida passa e depois a gente chora. Por isso de quem se gosta, tem que se gostar agora. Muito pois depois o amanhã pode ser tarde demais. Por isso eu te digo hoje, como eu te amo, meu pai. De poder ter essa oportunidade de olhar para ele. Eu falo pro pai também que ele consegue uma coisa que poucos artistas conseguem, que é conviver com o sucesso da sua obra. A maioria dos grandes artistas não viram a grandeza da sua obra. Os grandes pintores, grandes músicos, grandes artistas, atores, muitas vezes eles não puderam entender a sua grandeza porque partiram. Então hoje, quando eu vejo no olho do pai, assim, quando ele vê aquela geração de uma gurizada cantando a música que ele fez, eu disse assim, ó, essa é a riqueza, né, meu parceiro? Aqui que está a grande bênção mesmo de poder conviver com o sucesso de uma coisa feita em casa ali. Que maravilha. Neto, brigadão. Pô, Guerrinha, que prazer estar contigo. Matei uma saudade, eu tenho certeza que quem nos ouviu também matou essa saudade. Bom. E claro que a gente vai voltar a conversar aí, né? Vamos ver se a gente vai voltar a conversar sobre o Inter, sobre música. Tomara, né? Sobre de tudo que a gente gosta, né? Tomara que a gente esteja aqui para comemorar a vitória sobre o Palmeiras e o título nacional. Vamos. O cara não quer nada, né? Tu estando de bem com a vida, o que conta, né? É isso aí. O importante é a gente ter saúde, as amizades. Eu sempre digo, nem precisa tantas novas amizades do que a gente conseguir conservar as amizades que a gente tem. Bom. Obrigado, Guerrinho.
Valeu. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. KTO.com. Termina aqui o Paredão do Guerrinha. Tchau.